O Maracanã rugia. O estádio, um colosso de concreto e paixão, vibrava com a energia de milhares de corações batendo em uníssono. Um mar de vermelho e preto pulsava em antecipação. As bandeiras tremulavam, os cânticos ecoavam, e a atmosfera era eletrizante. Era o momento. O imperador havia retornado. Adriano Leite Ribeiro, o herói que todos esperavam, estava de volta ao seu reino. Já vai deixando o like e se inscrevendo no canal. Bora pro vídeo. Adriano Leite Ribeiro. Um nome sussurrado com reverência. Uma figura que carregava as esperanças de uma nação. Ele era mais do que um jogador. Ele era um símbolo de resiliência e força. Ele estava ali, no gramado sagrado, um gladiador pronto para a batalha. Cada movimento seu era observado com atenção. Cada passo seu era seguido com fervor. Não era apenas uma partida de futebol. Era um evento que transcendeu o esporte, uma celebração da cultura e da identidade de um povo. Era uma história de amor entre uma cidade e seu filho pródigo. Rio de Janeiro, com suas paisagens deslumbrantes e sua gente apaixonada, abraçava Adriano como um dos seus. O ar crepitava de eletricidade. Cada grito, cada aplauso alimentava a chama que ardia no coração do estádio. Cada toque, cada passe incendiava a multidão. Adriano, com sua habilidade inigualável, transformava o campo em um palco de magia. Ele era mais do que um jogador de futebol. Ele era um ícone. Sua presença em campo era uma declaração de poder e paixão. Adriano representava a esperança, um farol de luz brilhando das favelas para o mundo. Ele era a prova viva de que sonhos podem se tornar realidade. Sua história de triunfo e tragédia espelhava a alma do Brasil. Um conto de superação, de altos e baixos, que ressoava profundamente com todos que o acompanhavam. E naquele momento, quando a bola encontrava a rede, o rugido do Maracanã ecoava pelos 4 cantos do mundo. O imperador estava de volta, e com ele, a esperança de um povo. A Vila Cruzeiro, uma favela gravada nas colinas do Rio de Janeiro, acolheu o jovem Adriano. Este lugar, conhecido por suas dificuldades e desafios, moldou o caráter e a determinação de muitos jovens. Adriano era um deles, um garoto com sonhos maiores do que as colinas que cercavam sua comunidade. A vida era dura, implacável. As ruas estreitas e as casas amontoadas contavam histórias de luta e sobrevivência. Cada dia era uma batalha, mas também uma oportunidade de sonhar com um futuro melhor. Mas em meio às dificuldades, um talento floresceu. Adriano encontrou no futebol uma válvula de escape, uma maneira de expressar sua paixão e habilidade. As ruas da favela se tornaram seu campo de treinamento, onde ele aperfeiçoava suas habilidades com determinação e alegria. O futebol se tornou sua fuga, seu passaporte para uma vida diferente. Cada chute na bola era um passo mais perto de seus sonhos. Ele jogava com uma paixão que não podia ser ignorada, e logo, seu talento começou a chamar a atenção. Seu talento era bruto, inegável. Os olhares curiosos dos vizinhos se transformaram em olhares de admiração. Adriano não era apenas um garoto jogando futebol. Ele era uma promessa, uma esperança para todos ao seu redor. A notícia se espalhou como fogo em palha pelas ruas estreitas. Todos falavam do jovem prodígio que poderia mudar o destino de sua família e de sua comunidade. A cada jogo, a cada gol, a esperança crescia. O Flamengo, o clube do seu coração, veio chamá-lo. Era um sonho se tornando realidade. Adriano sabia que essa era sua chance de mostrar ao mundo o que ele podia fazer. Ele treinou incansavelmente, determinado a não deixar essa oportunidade escapar. Ele era apenas um adolescente, mas seu pé esquerdo falava de grandeza. Cada drible, cada passe, mostrava uma maturidade e habilidade que iam além de sua idade. Ele jogava com a confiança de alguém destinado a grandes coisas. Ele carregava as esperanças de sua comunidade, os sonhos de uma vida melhor. Cada vez que ele entrava em campo, ele não jogava apenas por si mesmo, mas por todos que acreditavam nele.
Adriano era mais do que um jogador. Ele era um símbolo de esperança e determinação. A Itália acenou. A Inter de Milão, um gigante do futebol italiano, garantiu sua assinatura. Ele era jovem entrando em um novo mundo. A pressão era imensa, mas Adriano prosperou com ela. Sua potência era de tirar o fôlego. Os zagueiros batiam nele como bonecos de pano. Seu pé esquerdo, um canhão, disparava chutes estrondosos. Ele conquistou a Itália, ganhando o apelido de L'Imperatore, o Imperador. Ele era imparável, uma força da natureza. Vestir a camisa amarela do Brasil era mais do que uma honra. Era um chamado. Adriano respondeu a esse chamado com orgulho e paixão. Ele era um guerreiro, um líder em campo. A Copa América de 2004 mostrou seu brilho. Os gols fluíam como água. Ele foi o artilheiro do torneio, levando o Brasil à vitória. Ele se tornou um herói nacional, seu nome gravado no folclore do futebol brasileiro. A tragédia aconteceu. Seu pai, sua rocha, faleceu. A dor era avassaladora. Adriano estava perdido, à deriva em um mar de tristeza. A luz que havia brilhado tanto começou a piscar. A alegria parecia se esvair. Ele lutou contra a depressão, buscando consolo em hábitos pouco saudáveis. A força outrora imparável parecia uma sombra do que havia sido. O mundo do futebol assistia, com o coração cheio de preocupação. O Flamengo, seu santuário, o recebeu de braços abertos. Os sons e as paisagens familiares de casa ofereceram um vislumbre de esperança. Ele redescobriu seu amor pelo jogo, encontrando consolo no rugido da torcida. Seu retorno foi triunfante. Ele levou o Flamengo ao título do Brasileirão, um final de conto de fadas para um ano tumultuado. O imperador estava de volta, embora um pouco marcado, um pouco mais sábio. A história de Adriano transcendeu o futebol. Ele era um símbolo de esperança, um testemunho do poder da resiliência. Ele mostrou ao mundo que, mesmo em meio à adversidade, a luz pode emergir da escuridão. Ele nunca esqueceu suas raízes, sempre retornando à Vila Cruzeiro. Ele usou sua plataforma para retribuir, para inspirar a próxima geração. Ele foi um herói, não apenas por seus gols, mas por sua humanidade. Há uma ponta de tristeza quando nos lembramos de Adriano. Os "e se" persistem. E se seu pai não tivesse falecido? E se ele tivesse encontrado a força para superar seus demônios? Ele se aposentou cedo, sua carreira interrompida por lutas pessoais. O mundo foi roubado de testemunhar todo o seu potencial. Mas mesmo na promessa não cumprida, há beleza. O legado de Adriano é complexo. Uma tapeçaria tecida com momentos de brilho e sombras do que poderia ter sido. Ele era falho, humano, e é isso que o tornava acessível. Adriano Imperador, conhecido por muitos como o Imperador, deixou uma marca indelével no mundo do futebol. Seus gols espetaculares e sua presença imponente no campo eram apenas uma parte de sua história. Ele nos mostrou que até os imperadores sangram. Mas além dos momentos de glória, havia também os momentos de introspecção e luta. Ele enfrentou desafios pessoais e profissionais que testaram sua determinação e força de vontade. Ele nos ensinou que é normal tropeçar, cair, e, no entanto, ele sempre encontrou uma maneira de se reerguer, mostrando uma resiliência que inspirou muitos. Sua conexão com os fãs era palpável e ele nunca se esquivou de mostrar seu lado mais vulnerável. Ele nos mostrou que até os imperadores sangram. Ele nos ensinou que é normal tropeçar, cair. O que importa é encontrar a força para se levantar novamente. Adriano enfrentou lesões que poderiam ter encerrado sua carreira, mas ele sempre voltou mais forte. Ele nos ensinou que é normal tropeçar, cair. O que importa é encontrar a força para se levantar novamente. O que importa é encontrar a força para se levantar novamente.
Sua história ficará para sempre gravada nos corações dos fãs de futebol. Um lembrete de que, às vezes, as histórias mais cativantes são escritas tanto no triunfo quanto na tragédia. Sua história ficará para sempre gravada nos corações dos fãs de futebol. Um lembrete de que, às vezes, as histórias mais cativantes são escritas tanto no triunfo quanto na tragédia. Adriano Imperador é um exemplo de que a verdadeira grandeza não está apenas nas vitórias, mas também na capacidade de superar as adversidades. Um lembrete de que, às vezes, as histórias mais cativantes são escritas tanto no triunfo quanto na tragédia. Ele nos mostrou que a vida é uma jornada de altos e baixos, e que a verdadeira medida de um homem é como ele se levanta após cada queda. Valeu, até o próximo vídeo.